Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Papo com os Autores. Meu nome é Fernando Bispo e o papo de hoje é com a professora Roseni sobre BNCC, Base Nacional Comum Curricular. A professora Roseni Rudek é graduada pela Universidade Federal do Paraná, professora de Geografia no Ensino Fundamental 1, com 28 anos de experiência, autora de materiais didáticos para o Ensino Fundamental 1 e 2, ao longo de 20 anos. Já atuou como coordenadora de Geografia nos segmentos do Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. Pós-graduada em Metodologias Ativas. Participa de cursos para capacitação de professores do Ensino Fundamental 1, Metodologia do Ensino de Geografia e Alfabetização Cartográfica. Quanta coisa, hein, professora? Então, uma caminhada até aqui, Fernando. Imagino. Seja muito bem-vinda ao nosso Obrigada. estúdio. Vamos falar desse assunto que tem sido muito falado, que é a Base Nacional Comum Curricular, né? Ela já está valendo? Como acontece essa implantação? Na verdade, as escolas da rede pública e da rede privada precisam se adequar à base, a BNCC, que nós dizemos, a partir do ano de 2020. Então, esse período de 2019 é um período de bastante adequação dos currículos. Na verdade, a base não é um currículo, mas ela norteia o currículo. Ela vai trazer alguns objetivos de aprendizagem que vão nortear as práticas pedagógicas e vão estruturar o rol de conteúdos da escola. Essa temática aparece em decorrência de um grande questionamento dos professores sobre a sua prática, de até que ponto essa base curricular traz mudanças para o meu dia a dia de sala de aula, no que eu preciso me adaptar. E a minha intenção hoje é falar das adaptações voltadas basicamente para o ensino de geografia, as alterações que são do corpo docente, do professor, e principalmente as alterações que acontecem no material didático, porque a base ela prevê várias etapas para a implantação. Entre elas, a adaptação do currículo, a adequação dos professores e a adequação dos materiais didáticos, que vai demandar aí um tempo para que possam ser ajustados e adequados aí à nova proposta de objetivos de aprendizagem. Então, a partir de 2020, as escolas teriam que estar com seus currículos adequados à nova proposta, que agora é lei. Dá para dizer, professora, que essa BNCC vem para auxiliar o professor num trabalho que é trabalhoso da aula, né? Ele tem que preparar a aula antes, corrigir prova. Essa base auxilia o trabalho do professor? Vou falar especificamente da minha disciplina de geografia. Vejo que sim, durante um tempo eu atuei com coordenação de área, como você apresentou, e uma das grandes dificuldades do professor é justamente essa progressão de conteúdos. Porque o que acontece? Até então você tem materiais didáticos que seguem metodologias, que seguem tendências, que seguem concepções. A partir da base, você tem um norte para estruturar os currículos. Isso significaria dizer que um professor do Ensino Fundamental 2, do segmento do Ensino Fundamental 2, poderia ter acesso ao material estruturado no Ensino Fundamental 1 para fazer uma caminhada a partir de pré-requisitos. Porque o que normalmente acontece com o professor de sexto ano? Muitas vezes ele se depara com questões, mas o aluno já viu isso em cartografia? O aluno já trabalhou essa questão de paisagem? O aluno conhece concepções de território? Como a base prevê uma progressão de conteúdos, uma progressão de habilidades e competências, isso organiza, a gente pode dizer assim, traria uma organização para o currículo escolar e possibilitaria uma maior integração entre os diferentes segmentos. A gente não tem mais o uso da palavra disciplina pela base, a gente tem, a partir de 2020, a expressão componente curricular, e a geografia passa a fazer parte, junto com história, de ciências humanas. Então, isso também traz possibilidades que são interdisciplinares. O professor de geografia, ele pode ter acesso a esse documento e pode conversar com maior facilidade com as outras disciplinas. Por exemplo, quando eu trabalho com a parte de cartografia, quando eu trabalho com escalas, eu posso verificar quando o professor de matemática vai verificar relações entre medidas, por exemplo. Até então, isso era muitas vezes difícil de acesso.
ao planejamento do professor, ao encaminhamento do professor. A base organiza todo esse material, não só da disciplina de geografia, de ciências humanas, e possibilita que o professor de diferentes componentes curriculares possam ter uma base, um norte para elaborar o seu planejamento, sabendo qual pré-requisito o aluno já domina ou já se pressupõe que ele tem. Faz dessa maneira uma integração entre as matérias, facilita o aprendizado? Eu vejo que, do mesmo modo que ela organiza o componente curricular, ela também possibilita uma maior interdisciplinaridade. Por exemplo, na produção da obra A Poema, em vários momentos as propostas interdisciplinares, para que fossem redigidas, elas levaram em consideração a base. Então, por exemplo, em língua portuguesa, qual é o gênero trabalhado no 6º ano? Em história, o conteúdo Revolução Francesa, o conteúdo capitalismo é trabalhado em que ano? Então, a organização desses conteúdos, a organização desses objetivos facilita, eu vejo que traz um norte aí para o trabalho interdisciplinar do professor. A BNCC elimina matérias? Fala-se muito disso, algumas matérias vão sair, outras são obrigatórias. Ela elimina matérias e dá importância devida ao ensino de geografia? No caso do ensino fundamental 1 e do ensino fundamental 2, não. A disciplina de geografia passa a ser considerada como componente curricular e ganha uma importância porque ela traz para a geografia uma estrutura de pensamento geográfico, de pensamento espacial que não existia nos documentos anteriores do governo. Então, ela traz uma importância para a formação do aluno, no sentido de que pressupõe o papel da geografia nessa formação, que é o que a base chama de princípios geográficos, de distribuição, de análise, de localização, ou seja, o aluno passa a ter um pensar espacial sobre o mundo em que ele vive, e a geografia seria o componente curricular que traria para ele condições para ele fazer esse pensar geográfico. Então, eu vejo que a BNCC reafirma a importância da geografia e define o papel dela na formação do aluno, tanto do ensino fundamental 1 quanto do ensino fundamental 2. Como ela vem orientando toda a questão de habilidades e de competências, mesmo o professor, que é aquele professor de formação mais tradicional, ele teria condições de executar, de realizar o trabalho, considerando a progressão que foi colocada pela base. Eu falo isso porque a minha formação também é uma formação tradicional, considerando aí os 28 anos de magistério, mas vejo que os professores, independente do ano em que fizeram a conclusão do seu curso ou do tempo em que estão atuando no magistério, podem ter acesso a esses documentos e possibilitar aí no seu planejamento ensaios, práticas iniciais para adequação à BNCC. Você falou que eles podem ter acesso a alguns dos documentos. O que mais pode ser feito para tirar as dúvidas? Porque existem ainda muitas dúvidas dos professores com relação ao conteúdo, à BNCC e como ela deve ser aplicada. Eu posso dizer que, considerando principalmente os materiais didáticos, eles são de grande valia para os professores. Hoje os livros, por exemplo, a coleção A Poema, ela tem toda uma estrutura que a gente chama de manual em U. Então, o que você vê no livro? Você tem o livro do aluno, que é um miolo, e ao redor desse miolo você tem um formato em U, aonde são incluídas ali, para cada um daqueles conteúdos propostos, qual é a unidade temática, qual a habilidade, quais as competências e quais são as orientações a ser desenvolvidas. Por quê? Muitas vezes, quando o professor se dá conta com a habilidade, ele vai dizer, mas eu vou deixar de trabalhar o conteúdo? Não. Mas ele precisaria pensar esse conteúdo conectado com habilidades e competências. É uma nova forma de olhar o conteúdo, porque a BNCC, ela traz, na verdade, uma rede de unidades, de conteúdos, de objetivos de aprendizagem para um desenvolvimento integral do aluno. Então, nesse sentido, além dos materiais que são postos pelo MEC, que é a BNCC, as competências em progressão e todos os demais materiais aí,
Imagino que todas as escolas devam estar se organizando junto aos professores com reuniões, com cursos, com capacitações, e sim, os materiais didáticos hoje são de grande apoio para o professor, porque imagina que o professor vai se deparar com um rol de habilidades a ser desenvolvida durante o ensino fundamental, habilidades que talvez ele não tenha se deparado ainda. E o papel do material didático, do livro didático, o papel das obras é, na verdade, apoiar o professor nesse trabalho. Então, esse conteúdo faz parte de uma unidade temática que está voltada para o desenvolvimento de uma habilidade e que está voltada para o desenvolvimento de uma competência, que pode ser uma competência de geografia, que pode ser uma competência de ciências humanas e que pode ser uma competência geral da base. Então, os manuais hoje dos livros didáticos, o manual, por exemplo, da obra Poema, ela traz inclusive quadros iniciais com tudo isso organizado para o professor. Então, o professor vai ver a unidade do livro, ele vai ver o objeto de aprendizagem, ele vai ver a unidade temática, quais são as habilidades e quais são as competências. Inclusive, esses quadros podem ser utilizados para a elaboração do planejamento do professor, imaginando que o professor tem o conteúdo hidrosfera. No conteúdo hidrosfera, que habilidades eu posso desenvolver? Que competências estão conectadas com o meu conteúdo hidrosfera? Tem-se dessa maneira novas ferramentas. As pesquisas indicam que em 2030, 85% dos nossos estudantes estarão realizando graduação em cursos em áreas que ainda não existem. Se nós pensarmos aí no grande movimento da informação e na crescente informação, é preciso pensar muito além do conteúdo, é preciso pensar muito além da informação. Nesse sentido, a base curricular, ela reforça as competências que são cognitivas, mas traz também competências que são socioemocionais, pensando nesse cidadão do século XXI. Isso significa que o professor terá um novo olhar para o aluno, pensando nele daqui a alguns anos e no papel, na responsabilidade, pela formação desse aluno que estará atuando num mercado de trabalho ainda em formação. Imagina que eu posso ter um aluno que muito provavelmente vai estar executando uma tarefa em uma determinada área que na época em que ele esteve comigo na escola não existia. Então, falo como professora, minha preocupação enquanto professora, de conseguir olhar esse aluno daqui a alguns anos, em 2025, em 2028, em 2030, o que se pode hoje pensar na formação desse aluno para que ele possa ter mais condições aí de atuar, de ser um cidadão responsável, transformador e com condições para enfrentar o mercado de trabalho. Mercado totalmente novo, Totalmente novo. A Base Nacional BNCC estrutura o componente curricular da geografia em unidades temáticas. O que isso significa? Na verdade, são grandes unidades que estariam voltadas para o sujeito, para a conexão entre os lugares, para a representação, para o meio ambiente e cidadania. A organização dessas unidades temáticas vem justamente para possibilitar ao professor um olhar o conteúdo em progressão. Então, imaginando que um professor lá do Ensino Fundamental 1 de primeiro ano, o que eu preciso desenvolver no meu aluno pensando na representação cartográfica? O que o meu aluno de primeiro ano precisa dominar, dar conta, considerando o mapeamento? Porque até então o que era muito comum, que o professor de segundo ano, de terceiro ano, de quinto ano, olhasse para os anos anteriores e pensasse, até onde meu aluno chegou? Então, a partir do momento em que você estabelece grandes unidades temáticas, você também consegue fazer uma progressão, que é uma progressão dos conteúdos. E é preciso considerar também o próprio movimento dos alunos, que é natural entre as escolas particulares, entre alunos da rede pública, Muitas vezes você tem um aluno que chega de um outro município, que chega de um outro estado e a partir do momento em que eu tenho objetivos que são objetivos básicos de aprendizagem, objetivos que são objetivos mínimos de aprendizagem, nós teríamos ideia até onde o meu aluno teria que estar
dando conta ou conseguindo mensurar, porque uma das grandes dificuldades hoje, pensando em ambiente escolar, é o próprio movimento, que é o movimento da avaliação. E quando você pensa em avaliação, você precisa pensar em critérios de avaliação. A partir do momento em que eu tenho essas unidades temáticas, em que eu tenho conteúdos estabelecidos, eu tenho uma condição mais ampla para também poder determinar os critérios que são os critérios de aprendizagem. Para esse aluno que muda de estado, muda de município, Exatamente. é um impacto muito menor indo para uma outra cidade. Exatamente. Vou fazer um exemplo que acontece, por exemplo, na escola onde eu atuo. Lá nós temos uma inversão dos continentes entre o 8º e 9º ano. E nós já nos adequamos, porque era comum que o aluno chegasse de outra escola e tivesse visto aquele continente, tivesse visto aquele conteúdo. Com a adequação da base, a gente não teria mais esse problema. Eu sei que o meu aluno que chega ao 9º ano, ele já estudou a parte de biosfera no 6º ano, ele já estudou Brasil no 7º ano, ele já estudou América e continente africano no 8º ano. Então, eu tenho um material básico, eu posso dizer que eu tenho um currículo básico, a partir do qual eu posso construir as demais habilidades e competências. Professora, que atividades ou práticas pedagógicas em geografia favorecem o pluralismo de ideias, a importância da pesquisa e o avanço da cidadania? Eu vejo que que a geografia tem um grande desafio na escola, porque normalmente quando você recebe o aluno ele tem uma certa restrição quanto ao ensino de geografia, porque ele ainda vê muito a geografia descritiva. E eu vejo que talvez a geografia tenha sido a disciplina mais beneficiada pelo mundo da informação, porque nós temos hoje vídeos, simulações, nós temos hoje um mundo digital que possibilita uma geografia muito mais atrativa. Então, nesse sentido, em sala de aula, o professor tem esses recursos. Ele tem um vídeo, por exemplo, eu tenho hoje em sala de aula, professora, aí o meteoro na Rússia. Gente, vamos abrir o vídeo do meteoro agora. Mas, professora, aí o debate na ONU a respeito do aquecimento global. Gente, para cá, vamos abrir já o debate que está acontecendo lá. Então, a geografia foi muito favorecida. O que para alguns parece dificuldade, eu vejo como presente. Fica mais próximo, né, do dia a dia Fica do mais aluno. próximo. Ele abre um vídeo, tem uma imagem de satélite, ele tem muito mais informação. E no caso do material didático, o benefício também foi gigante, porque nós temos um mundo que ele é todo visual. Nós temos ilustrações, nós temos mapas, nós temos fotografias que são internacionais, que são lindíssimas, infográficos. A coleção Poema Geografia, ela conta com muitas conexões, né? Que são sessões onde o aluno pode visualizar essa proposta muito interdisciplinar e atual da geografia, que é muito além daquela geografia que eu aprendi, né, na escola, que é uma geografia muito fragmentada, uma geografia muito desconectada do aluno. Hoje, o aluno traz muito da vivência dele, de coisas que ele observou. Existem muitas propostas de atividades de observação, de atividades que são atividades de grupo. Então, a geografia ficou muito ativa, beneficiada até por situações trazidas por metodologias nativas, de salas que são invertidas, de simulações. A geografia foi incorporando essas metodologias e foi incorporando também essas tecnologias. E aí, no caso dos materiais didáticos, dos livros, o manual do professor vai trazendo essas dicas para o professor, do uso das imagens de satélite, de sites que trazem simulações, por exemplo, de ciclo d'água que podem ser explorados, de vídeos que trazem diferentes pontos de vista, e aí a gente traz uma geografia muito mais atraente, eu posso dizer assim, muito mais agradável para o aluno, porque ele vai se sentir parte daquilo, porque o que era muito comum, que o aluno se sentisse distante daquele conteúdo geográfico, é o conteúdo do relevo, é o conteúdo do clima que não acontece aonde eu vivo, ou então assim, é uma coisa tão árida que eu não consigo observar. Essa geografia que a gente vê hoje acontecendo nas escolas, e assim, fico feliz de poder dizer isso, ela traz essa perspectiva
de um aluno muito mais atuante, muito mais construtivo e participante aí do processo de aprendizagem, que é o que nós pretendemos enquanto educadores, né? Tornou-se uma matéria muito mais atraente, né? Assim, que vai muito além daquela geografia reprodutiva, né? Que traz uma geografia que ele também participa e que, assim, que ele se vê parte dela. Eu faço parte dessa geografia, a geografia do meu lugar, a geografia da minha paisagem, a geografia do mundo que eu participo, porque as coisas que são decididas, sim, trazem consequências diretas para o meu dia a dia e, assim, a prática do professor, ela vai sendo enriquecida com essas múltiplas possibilidades. Então, eu vejo que a geografia foi ganhando espaço nas escolas, a geografia foi ganhando espaço em salas de aula. A gente vê um aluno hoje muito mais interessado por temas que são da geografia. Você vê alunos de sexto ano descobrindo características do lugar por observações que a prática do dia a dia de sala de aula permite e conectados com essas questões que são de atualidade, que eu preciso estar muito antenado, porque é o mundo que eu estou hoje, que eu vou estar, né, daqui a pouco tempo. Pouquíssimo tempo, né? Ele Pouquíssimo vive tempo. a geografia no dia a dia Isso. dele, né? Eu sei que você já falou um pouquinho sobre isso, professora, mas como a geografia pode possibilitar as práticas ou abordagens interdisciplinares? Eu vejo que, claro, eu vou ter que defender a minha área, né? Não vai ter muito jeito, mas eu vejo a geografia como talvez a mais interdisciplinar de todas as disciplinas, né? Na obra Poema, nós usamos um recurso que é o recurso das diferentes linguagens. Então, quando eu trabalho com poema, quando eu trago, por exemplo, letras de canção, quando eu trago cartoons, quando eu trago literatura de cordel, eu vou fazer sim um trabalho com língua portuguesa. Quando eu vou fazer cálculo de escalas, quando eu vou fazer leitura de tabelas e gráficos, eu vou fazer sim um trabalho com matemática. Eu preciso de todo um contexto histórico para entender a atualidade hoje. A geografia está imersa hoje num mundo que é visual e de práticas visuais, conectada com artes. Então, eu vejo a disciplina de geografia, o componente disciplinar de geografia, muito interdisciplinar. Ela foi se apropriando, até porque é uma estratégia de sobrevivência, né? Como eu preciso de uma geografia mais atraente, como eu preciso do aluno muito mais próximo à geografia, eu preciso ampliar essa linguagem, que é a linguagem que o aluno vê todo dia, que é a linguagem do cartoon, que é a linguagem da charge, que é a linguagem audiovisual dos vídeos. Eu tenho hoje um grande número de alunos que estuda assistindo vídeos no YouTube. Os meus alunos hoje produzem vídeos no YouTube para fazer apresentação de trabalhos. Então, nesse sentido, as novas obras didáticas, elas vêm trazendo pistas para o professor do uso de metodologias ativas, né? E também do uso de diferentes linguagens que possibilitam esse trabalho interdisciplinar. O nosso papo de hoje é com a professora Roseni Rudek, de Geografia, sobre a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Professora, a gente falou muito de tecnologia, de instrumentos e ferramentas que ajudam no ensino, no processo de ensino-aprendizagem de Geografia. Qual o papel do livro? Ele consegue se manter atrativo para os alunos tão antenados com tanta coisa? O livro, ele possibilita uma maior facilidade para o professor no sentido do planejamento, que é o planejamento anual. O professor, ele precisa normalmente de um norte. O livro, ele nunca é o todo, mas ele faz parte do encaminhamento, que é o encaminhamento do professor. Então, eu vejo que para o professor, ele é sim um aliado, no sentido de que ele organiza os conteúdos, no sentido em que ele pode possibilitar ao professor uma estratégia, um caminho a ser seguido. E para o aluno, eu vejo que o livro hoje traz os recursos que são os recursos visuais. Então, hoje os livros eles são muito mais atrativos para os professores e
e para os alunos. Uma das grandes solicitações dos professores sempre foi a questão de atividades. E observando a obra hoje, você nota que isso foi muito mais organizado e trabalhado. Então, o que acontece hoje? A partir de cada conteúdo apresentado para o aluno, ele tem um rol de atividades. Quando ele faz essas atividades, ele volta no conteúdo, ele sistematiza. Mas além de sistematizar, ele ainda tem algumas atividades que levam à reflexão e à produção. Além disso, na parte final, o aluno sempre tem um rol de atividades que dizem respeito a uma unidade, que engloba 2, 3, 4 conteúdos. Então, o aluno tem atividades que são daquele capítulo, o aluno tem atividades que são daquela unidade. Então, ele sistematizou, ele voltou para o conteúdo. Na hora em que ele voltou para o conteúdo, as dúvidas aparecem. Eu digo sempre para os meus alunos, você já foi ler? Você já foi estudar? Só quem tem dúvida é quem leu, quem estudou. Se você não voltar para as situações que são de sala de aula, as dúvidas não aparecem. Então, em sala de aula é muito comum esse tipo de situação. O aluno volta e daí na hora que ele vai resolver a atividade, ele levanta, professor, mas isso eu não entendi direito, e o professor retoma. Uma outra situação que algumas obras apresentam, inclusive a obra Poema apresenta, é uma sistematização final, no final de cada unidade, que a gente chama de visualização hoje, que na verdade todos os conteúdos eles aparecem interligados num grande infográfico. Então, imaginando que o aluno encontrou lá rio, mas rio está conectado com o quê? Que está conectado com o quê? Que está conectado com o quê? Porque muitas vezes o aluno se depara com situações, mas professora, por que esse conteúdo é importante? De que forma esse conteúdo pode me ajudar numa compreensão que é uma compreensão mais ampla? Então, quando você sistematiza atividades, quando você sistematiza atividades que são atividades de toda a unidade, quando você organiza uma visualização para o aluno de um conteúdo que foi finalizado. E o que acontece hoje com as obras? Elas trazem muitas atividades que são atividades práticas. Então, ele tem um rol de atividades que são de registro e ele tem um rol de atividades que ele vai fazer com o outro, que são atividades em grupo. Mas as obras hoje possuem um cuidado maior com essas atividades em grupo, que é, professor, o que se pretende com isso? Qual o objetivo maior dessa atividade? E ao realizar essa atividade, que cuidados você precisa ter? Então, nesse sentido, para o professor, o manual, ele atua na formação desse professor. Agora, professora, entre as 10 competências propostas pela BNCC, destacam-se as socioemocionais. Elas são muito importantes. Como é possível o seu trabalho e desenvolvimento ao longo do ensino fundamental? A base pensou... na verdade, ao ser estruturada, eles imaginaram esse aluno do século XXI, né? E esse aluno do século XXI, ele precisa de competências cognitivas, mas ele precisa também de competências socioemocionais. Está provado que muitos são contratados pelo seu currículo e que, na maioria, permanecem aí nos seus locais de trabalho pelas suas habilidades de trabalhar com o outro, de estar em equipe, de estar no lugar do outro, de agir com empatia, de agir com resiliência. Isso tudo é muito novo para o professor, né? Porque o professor vai perguntar, mas eu já tenho todo esse conteúdo que está voltado para o cognitivo, eu ganhei mais conteúdo, em que momento eu vou fazer isso? Mas ele não vai precisar fazer isso num tempo diferente. Ele vai fazer isso no mesmo tempo de aula, mas com alguns cuidados na hora de encaminhar o trabalho, voltados para essas habilidades. Então, de que forma eu posso orientar o meu aluno para trabalhar com o outro? De que forma eu posso orientar o meu aluno no sentido de que isso é responsabilidade social? De que forma eu posso orientar o meu aluno para que isso seja visto de uma forma mais tolerante, para que a gente possa agir de forma menos discriminatória? Então, de verdade, isso esteve presente em sala. De verdade, isso sempre esteve presente nos materiais didáticos. A base sistematizou isso, organizou isso.
E após a base curricular, nós temos um outro documento importante, que são as competências em progressão, onde são definidos em cada um dos segmentos que habilidades o aluno precisaria atingir, e dentro dessas habilidades, dentro dessas competências, estão as socioemocionais. A escola sempre priorizou, a gente diz, os conteúdos que são mais conceituais. A proposta é que também se priorizem os conteúdos que são procedimentais e atitudinais. E a base traz isso como um norte organizado de forma a facilitar o trabalho do professor. E volto a dizer, os materiais hoje, os livros hoje, as obras, elas atuam nesse sentido, trazendo indicativos para o professor. Então, existe uma proposta, por exemplo, de trabalho em equipe. Opa, é trabalho de equipe. Nesse momento, você já faria o trabalho de equipe, mas nesse momento, o que pode ser explorado considerando empatia? O que pode ser explorado considerando estar com o outro, ouvir o outro? É preciso que a escola possa também atuar para que esse aluno possa ouvir, possa falar, possa se posicionar de forma mais solidária, mais responsável, mais ética. É a função da escola de educação. Professora, para a gente finalizar, quer deixar algum recado para os professores que estão te assistindo, para os que tinham dúvidas com relação à BNCC? Para os professores, estou aí na luta no magistério há um tempo. Quero dizer que a tarefa é sempre gigantesca, mas hoje os professores contam com muitos recursos, com materiais didáticos que podem auxiliá-lo nessa tarefa. Estaremos juntos aí por essa formação de equipe de professores mais voltadas aí para esse cidadão do século XXI, reassumindo aí a importância do magistério, o papel do professor nessa sociedade tão carente. Papel sempre fundamental, né, professora? Isso mesmo. Obrigado pela sua presença aqui no estúdio. Eu que agradeço a todos. Obrigada. O programa Papo com os Autores fica por aqui. O papo de hoje foi com a professora Roseni Rudek. E se você tiver dúvidas, perguntas, escreva para a gente. Acesse as nossas redes sociais, Editora do Brasil. Até o próximo programa. Tchau, tchau.